Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, na TURN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já brincou de tiro ao alvo, arco e flecha? Já brincou assim quando criança? Era bom de mira? Ou errava sempre o alvo? Será que você pode me dizer aí? Agora, deixe-me perguntar uma coisa a você. Na sua caminhada cristã, você está acertando ou errando o alvo? Você já pensou sobre isso? O seu alvo, de fato, na sua vida, seu alvo é Cristo. Posso fazer mais uma pergunta? Eu vou fazer várias, viu? O que é que você tem lançado em direção a Ele? Não será esse o problema? O que você tem lançado em direção a Deus, em direção a Cristo? Se o seu alvo, se você respondeu que o seu alvo é Cristo, né? Se o seu alvo é Cristo, você sabe o que precisa ser arremessado em direção a Ele? Você. É você quem tem que estar no lugar certo. Você é a flecha. Ele é o alvo e é também quem pega as flechas depositadas em suas mãos para lançar em direções específicas, mas mantendo-as as flechas sobre o seu domínio. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós nos frustramos. E a frustração na caminhada ocorre porque lançamos as coisas, mas não nos lançamos em direção a Ele. O que motiva você? Atividade física? A família? O trabalho? Ou é estar nele? Cumprir a vontade dele? Levantar-se e mover-se em direção a Ele? Eu posso parecer dura, mas eu gostaria de dizer uma coisa a você nesta noite. Se você não vive para servi-lo, você não serve para viver nele. Não porque ele rejeitou você, mas porque você rejeitou o senhorio dele sobre a sua vida. Eu vou repetir para você. Não porque ele tenha rejeitado você, mas porque você rejeitou o senhorio dele sobre a sua vida. Fé é movimento. Fé não é estagnação. Fé é movimento, é ação. Eu vejo tantas pessoas bem-sucedidas em suas vidas, mas estagnadas espiritualmente. Também vejo pessoas que estão com as suas vidas estagnadas, fisicamente e também espiritualmente. Pessoas que ficaram acomodadas vivendo a mesma cena. Quando Deus nos chama para viver uma nova vida, isso é ação. Há muitos religiosos nominais, não é? Que continuam mantendo as suas devocionais, fazem as suas orações, leem a palavra, cumprem aí os seus ritos diários. Mas quando se trata em fazer a vontade de Deus, em ouvir Deus e cumprir o seu querer nas suas vidas, aí a história é outra.
pessoas que não se movem em direção ao Senhor, apesar de dizerem que o seu alvo é Cristo. Deixe-me dizer para você, Deus está soprando algo novo e você precisa mover-se em direção ao vento que Deus está soprando. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite um texto de Filipenses, capítulo 3, que ele nos diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Eu li todo o capítulo 3. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo, nesse capítulo 3, né, ele vai falar aí dessa superioridade demonstrada na salvação em Cristo. E vai falar também acerca da alegria sendo fruto de um relacionamento sincero com o Pai. Filipenses 3 encorajam aí os crentes de Filipos a não viverem
e não confiarem na carne, mas colocarem a sua confiança somente em Cristo. Ele divide aí o capítulo 3, né, em algumas sessões, vai falar aí acerca dos falsos mestres, né, que estavam lá promovendo a circuncisão e o legalismo. Ele vai falar aí, ele vai compartilhar numa segunda sessão o seu próprio testemunho pessoal. Vai reconhecer que ele tinha credenciais incríveis, mas que isso não era nada diante do conhecimento de Cristo em sua vida. Depois ele vai dizer para os filipenses imitá-lo. Imitá-lo. Filipenses, se você fizer uma leitura dele, né, desse capítulo todo, você vai perceber que ele vai trazer uma mensagem poderosa de que nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa vida somente em Cristo, que nós devemos viver pela fé, devemos esquecer o que ficou para trás e prosseguir aí em direção ao alvo da vocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Alegrai-vos, vivam uma vida alegre com o seu Senhor. Ele vai dizer para aqueles irmãos, olha, vocês precisam acautelai-vos dos cães. Vocês precisam acautelar-vos dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Os cães, né, os judeus, eles odiavam aí os cães, né? Esta palavra, ela costumava ser usada em relação aos gentios. Mas nesse caso, no texto aqui, nesse contexto, ele vai se referir aos mestres judeus, aqueles que eram extremamente zelosos e eram então comparados, né, àqueles animais vorazes, né, comedores aí de carniça. Os maus obreiros eram aqueles que tentavam obter a salvação através da lei. E aí ele vai dizer, olha, nós é que somos a verdadeira circuncisão, ou em outros, né, termos, né, os verdadeiros judeus. Então, os cristãos. E como é que você consegue perceber aí quem são os verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos têm algumas marcas nas suas vidas. Ele vai apontar aqui essas marcas para a gente. Ele vai dizer que os verdadeiros adoradores são aqueles que, em primeiro lugar, adoram a Deus em espírito e não pelas obras da carne. Adoramos a Deus em espírito. É assim que você adora o Senhor. A segunda característica aqui é que eles se regozijam, gloriam-se em Cristo Jesus, têm orgulho, eles se orgulham, orgulhar-se de, gloriar-se, orgulhar-se de, significa então que Cristo é o maior, o melhor tesouro das suas vidas. E a outra marca desses verdadeiros adoradores é porque são aqueles que não depositam a sua confiança na carne. Eles não estão, a sua vida não está voltada aí para os valores dos homens deste tempo. A sua vida é movida não por aquilo que vê,
pelos valores que são apresentados, mas a vida é movida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo depois vai dizer para eles que mais do que ninguém, ele poderia orgulhar-se da carne. Ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. A lei mandava. Foi tudo cumprido. Foi circuncidado ao 8º dia. Era daqueles que guardavam a lei de forma meticulosa. Hebreu de hebreus, ele tinha credenciais impecáveis. Cumpridor da lei, sem que ninguém pudesse apresentar uma falta. Mas para servir a Cristo, ele precisou romper com o passado. Há muitas pessoas presas ao passado. Há muitas pessoas presas aos valores deste mundo. Não tem como servir a Deus assim. Preso ao passado, preso aos valores deste século. Ele conseguiu, ele encontrou algo melhor. O melhor que havia, ele encontrou, o Senhor. Paulo, ele colocou aqui na balança a sua vida de antes e a sua vida atual, as suas aspirações atuais. Paulo disse que a vida dele agora se movia em uma outra direção. A vida de Paulo se movia em uma outra direção. Finalzinho do verso 8, ele vai dizer, o verso 8, ele vai dizer que ele considerou tudo que ele tinha como perda, por causa do conhecimento de Deus. Ele disse, olha, o que move a minha vida agora? Quais são as minhas aspirações agora? Ele disse, para ganhar a Cristo. Marque isso aí na sua Bíblia. O que estava movendo a vida de Paulo? Ganhar a Cristo. E o verso 9, marque também. E ser achado nele. Ganhar a Cristo e ser achado nele. No dia do juízo, Paulo vai ser encontrado como estando com o seu Senhor. O que estava movendo? Quais eram as aspirações da vida dele? Não ter justiça própria. Ele era irrepreensível segundo a lei. Ele diz não ter justiça própria, a não ser aquela que me foi outorgada mediante a fé em Cristo Jesus. A fé que procede, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É um pecador, mas foi achado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro.
Essa é a justiça, a única justiça que ele precisava ter para se apresentar diante de Deus. Conhecer Cristo cada vez mais, experimentar aí esse poder que vem da sua ressurreição, fazendo com que Paulo fosse então, estivesse então apto a com Cristo ressuscitar, a ter a participação nos sofrimentos dele, de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer: a partir do verso 3, ele vai dizer: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele era imperfeito, como nós somos. Precisava crescer, como nós precisamos. Mas ele diz: prossigo. Lembra aí a disciplina feita por um atleta? Paulo aspirava a completar isso na sua ressurreição. Era nisso que ele depositava a sua confiança, a perfeição na ressurreição. Prossigo, alvo e prêmio. Coisas que nos lembram a figura de um atleta, do esforço, a recompensa de um corredor. O prêmio é a soberana vocação de Deus, é para o céu que ele está indo. Sabe, no final de uma competição, quando os atletas são chamados para receber o prêmio, era isso que ele tinha em meta. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E aí, para fazer isso, ele tinha que esquecer o que ficou para trás, os valores, a forma como ele vivia, as suas aspirações. Tudo isso tinha que ficar para trás, para ele conseguir alcançar esta meta, este alvo. Ele estava correndo para Cristo, ele estava se lançando em direção a Cristo. E essa caminhada só tinha um sentido, era para frente. E aí ele pede para que os irmãos o imitem. Sejam meus imitadores, porque existem aí os inimigos da cruz. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o mesmo modelo que nós. Porque existem muitas pessoas que não são assim. E são no meio, estão no seio da igreja, mas não vivem debaixo do senhorio de Cristo. A nossa pátria está nos céus. É de lá que nós aguardamos o Salvador. Se você olhar para o texto e pensar na sua vida, você precisa pensar que, tal qual ele disse aos Filipenses, nós precisamos e devemos fazer de Jesus a nossa alegria, a fonte da nossa alegria. Nós devemos evitar aí os falsos mestres e a vaidade dos títulos, das aparências. Nós precisamos saber que nós estamos caminhando para receber um prêmio. Os vencedores, né, nos jogos, né, lá da Grécia, eles recebiam uma grinalda aí sobre a sua cabeça e um alto valor financeiro. Paulo faz comparação aí com essa
faz uma analogia aí com isso, comparando aí o cristão a um atleta de alto nível, numa competição acirrada, numa batalha intensa, que não pode olhar para trás. O olhar para trás poderia tirar desse atleta segundos e fazê-lo não alcançar aí o pódio. Deixa eu me perguntar para você uma coisa. Qual é de fato o seu alvo? É Cristo? Se a resposta for sim, deixe-me fazer outra pergunta a você. Você esqueceu o passado? Você esqueceu as coisas que ficam para trás? A maneira como você vivia? Os seus anseios, as suas aspirações, isso ficou para trás? O modo como você conduzia a sua vida, os seus valores? Você está se arremessando para Ele? Está vivendo nele? O que você quer de fato é ganhar a Cristo e ser achado nele? Eu no início, eu disse algo e disse, olha, isso pode parecer muito duro, mas eu quero repetir o que eu disse no início. Se você não vive para servi-lo, você não serve para viver nele. Não porque ele o tenha rejeitado, mas porque você está rejeitando o seu Senhor. Você está rejeitando o senhorio dele sobre a sua vida. Receber Cristo como Salvador, todas as pessoas querem, mas não querem receber muitas vezes o senhorio dele sobre a sua vida. Você precisa ser achado nele. Você precisa ganhar a Cristo e precisa lançar-se nele. E precisa de fé para isso. Fé é movimento, é ação. Você não pode fazer parte aí desse grupo de pessoas que são bem-sucedidas, mas estão estagnadas, estão mortas espiritualmente. Você não pode fazer parte daquele grupo de pessoas que são mortas, tanto fisicamente, com as suas vidas estagnadas, e também espiritualmente. Diga hoje para Deus que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o que eu quero é gloriar-me no meu Senhor. Eu quero ganhar a Cristo e quero ser, no dia do juízo final, achado nele. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.